Olá, gente. Tudo bem? Bater um papo rápido com você aqui. Eu observo aqui que a aparência não tá legal. Preciso cortar o cabelo, né? Mas me permitam, mesmo sem uma boba aparência, bater um papo rapidinho aqui com você. Vez por outra, a gente ouve uma testemunha de Jeová dizer: volte para Jeová. Elas dizem isso quando encontram uma testemunha de Jeová que foi dissociada. Aquela testemunha de Jeová que pediu para sair da organização. Então, quando uma testemunha de Jeová encontra uma testemunha de Jeová dissociada, elas costumam dizer: volte para Jeová. Uma outra testemunha de Jeová chegou no grupo de testemunhas de Jeová no Facebook e escreveu: voltei para Jeová. Outra testemunha de Jeová disse: eu estou fora da organização, mas breve eu vou voltar para Jeová. Eu fiquei assim pensando, mas como é que é essa coisa de voltar para Jeová? Como é que volta para Jeová? Na cabeça de uma testemunha de Jeová, que ela ativa ou inativa pela dissociação ou desassociação, na cabeça de uma testemunha de Jeová, voltar para Jeová é voltar a estar ativa no salão do reino. Mas o que é, de fato, voltar para Jeová? O que uma testemunha de Jeová precisa saber, e o corpo governante só nega isso à testemunha de Jeová, é que ninguém volta para Jeová se não voltar para Jesus. Este é o X da questão. E o corpo governante tenta, aqui na Bahia a gente chama de limar. Quando a gente quer excluir uma pessoa, a gente diz: você está limando esta pessoa. E o corpo governante tenta limar Jesus do processo de volta para Jeová. As testemunhas de Jeová, que é uma seita pseudo-cristã, tenta a todo custo, de forma sorrateira, de forma pinçada, excluir Jesus do seu papel de religar o homem com Deus. O que eu estou dizendo não é uma opinião minha. Como é que é voltar para Jeová? Deixa Jesus dizer como é que o homem volta para Jeová e você notará que é bem diferente do que uma testemunha de Jeová pensa quando diz voltei para Jeová ou vou voltar para Jeová. Eu já disse que quando uma testemunha fala em voltar para Jeová, ela fala em estar ativa novamente na seita, na religião. Deixa Jesus dizer para nós o que é voltar para Jeová. Como é que a pessoa volta para Jeová? Me permitam ler o Evangelho de João, capítulo de número 14 e versículo de número 6. Atenção, testemunhas de Jeová. Como é que alguém volta para Jeová? Como é o processo de regresso, de retorno para Jeová? Disse Jesus: eu sou o caminho. Caminho de quê? Caminho para levar aonde?
caminho para levar a Jeová. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Verdade de quê? Verdade que leva, que aproxima, que reaproxima o homem de Jeová. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E atenção agora para a finalização do versículo de número 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E atenção aqui, ó, como é que volta para Jeová? E ninguém vem ao Pai senão por mim. Só uma oração intercalada aqui. Quem estudou língua portuguesa sabe ao que eu estou me referindo. Não é quem vai ao Pai senão por mim. Jesus não disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus disse, ninguém vem ao Pai, ninguém vem a Jeová. Ninguém vem, não é vai, é vem. Ninguém vem a Jeová senão por mim. Então, atenção, você testemunha de Jeová que está sendo enganada pelo corpo governante quando se refere a voltar para Jeová. A única maneira que Jeová providenciou para que o homem voltasse para ele, esta maneira chama-se Jesus Cristo. E isso não é uma opinião minha. Foi Jesus quem disse, Evangelho de João, capítulo 14, e versículo de número 6. E ninguém vem a Jeová, se não for por mim. Então, se você é testemunha de Jeová e pensa que vai voltar para Deus, voltar para Jeová apenas se reativando na organização, você continua perdida, você continua destinada à perdição eterna. Porque a religião, porque a organização Testemunhas de Jeová, o corpo governante, não tem competência, não tem capacidade de ser substituta ou substituto de Jesus. Como é que volta para Jeová? Jesus disse, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Deixa eu reforçar essa ideia ensinada por Jesus, agora em outra passagem bíblica. Nós citamos João capítulo 14, versículo 6. E ninguém volta para Jeová, senão por mim. Quer voltar para Jeová? Volte primeiro para Jesus. Quer voltar para Deus? Volte para Jesus. Permita-me agora citar o Evangelho de João, capítulo de número 10. Nós vamos ver como é que volta para Jeová. Jesus ensinou. João capítulo 10 e versículo 1, inicialmente. Veja o que disse Jesus. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Jesus disse, aquele que não entra pela porta, mas entra por outro lugar qualquer, ou sobe por outro lugar qualquer, é ladrão e salteador. No versículo de número 7, está escrito que os discípulos não estavam entendendo bem o que Jesus quis dizer com quem não entra pela porta, mas por outro lugar qualquer, é ladrão e salteador. O versículo 6 disse que os discípulos não estavam entendendo o que Jesus estava a dizer com isso.
E Jesus disse, versículo 7, tornou, pois, Jesus a dizer-lhe, em verdade vos digo que eu sou a porta. Pense aqui comigo, minha cara testemunha de Jeová, que em muitas vezes bem intencionada, pretende voltar-se para Deus por se sentir distante dele. Sua intenção de voltar para Deus é genuína, mas o modo com que você quer voltar para Deus é enganoso. O modo está aqui. Jesus disse, João 10:1, quem não entra pela porta é ladrão e salteador. Os discípulos não entenderam. Jesus explicou no versículo 7. Querem saber? Eu sou a porta. Então, quem não entra por Jesus, que é a porta, disse o próprio Jesus, é ladrão e salteador. E é isso que o corpo governante é. Ladrão e salteador. Ladrão porque está roubando a sua oportunidade de voltar-se para Jeová. Ladrão porque está roubando a sua esperança de voltar-se para Jeová. Ladrão e salteador porque está roubando a sua boa-fé de voltar-se para Jeová, de voltar-se para Deus. Voltar para Jeová só tem uma única maneira, e não é se associando à Sociedade Torre de Vigia. Não é voltando a frequentar o Salão do Reino. Voltar-se para Deus só tem uma maneira. E Jesus disse essa maneira em João capítulo 14 e versículo 6. E ninguém vem ao Pai, ou e ninguém vem a Jeová, não é vai. E ninguém vem a Jeová se não for por mim. Em João capítulo 10, versículo 1, Jesus disse, quem não entra pela porta é ladrão e salteador. No versículo 7, Jesus explica, agora a porta sou eu. Quer voltar para Jeová? Volte para Jesus. Deus abençoe a todos.